Hoppity. My tummy's going wrong. Who's that? It's Daddy. Você conhece alguém que possua pediofobia? Também conhecido como medo irracional a bonecas, esta fobia pode se manifestar de maneira injustificada, irracional e persistente. A palavra pediofobia provém de duas palavras gregas, paidion, que significa criança, e phobos, que descreve um sentimento de medo ou pavor profundo. A pediofobia também pertence à categoria chamada automatofobia, onde o indivíduo sente medo de tudo que tenha forma humana ou se pareça humano, caindo no conhecido Vale da Estranheza, um conceito que descreve a aversão que sentimos por réplicas humanas, que são muito parecidas, mas não idênticas a uma pessoa real. Objetos incluindo manequins, marionetes, bonecos de ventríloco ou figura hechiceira podem gerar pavor para algumas pessoas. Quem sofre dessa fobia pode chegar a temer todos os tipos de bonecas, enquanto outros são conhecidos por ter medo de tipos específicos, como bonecas de porcelana chinesa ou bonecos que falam ou andam sozinhos. Antes mesmo do filme Brinquedo Assassino estrear nos cinemas no final dos anos 80, um outro boneco estranho gerava uma certa apreensão nas crianças nos anos 60. A série em questão se chamava Sarah e Hoppity, uma série de televisão de fantoches do Reino Unido, criada e produzida por Roberta Lee. A série infantil é baseada em uma série de 4 livros escritos por Lee e ilustrados por Marion Wilson. A maior parte dos episódios originais desapareceram dos arquivos da emissora que o transmitiu. Eles provavelmente foram destruídos ou apagados para serem usados em outra programação. Mas uma impressão de 16mm do episódio piloto da série foi descoberto na década de 90, sobre a posse da própria Lee, uma romancista de sucesso que criou histórias infantis muito queridas e temidas por alguns nos primeiros dias da ITV, e conquistou um lugar na chamada Era de Ouro da televisão. Roberta Lee também ficou famosa pelas séries As Aventuras de Tweezle, de 1957, Dodge o Garoto da Bateria, de 1959, Sarah e Hoppity, de 1960 e Space Patrol, de 1963. As 3 primeiras séries populares de Lee tinham em comum crianças rancorosas entre seus personagens principais, o que parecia subverter o formato saudável das produções do programa Watch with Mother, da rival BBC. Infelizmente, a maior parte da série Sarah e Hoppity está perdida, mas o primeiro episódio e o episódio 46 ainda existem e podem ser encontrados no YouTube, onde o canal realizou o trabalho de colorir e melhorar a qualidade desses episódios. A série começou a ser exibida em 27 de fevereiro de 62 até 26 de fevereiro de 63, sendo composta por 52 episódios com cerca de 13 minutos cada. O enredo se baseia nas histórias de Sarah Brown, uma menina que mora com seus pais em cima de uma loja de brinquedos, chamada Toy Hospital. No primeiro episódio, um homem idoso leva um brinquedo de madeira quebrado ao hospital de brinquedos e é recebido pela pequena e inocente Sarah, que fica com pena do estranho boneco que o senhor tira do pacote. O senhor alerta a menina que aquele não é um simples boneco e afirma tê-lo encontrado em um anel de goblins, também conhecido como Anel das Fadas, que inclusive já abordamos em outro episódio antigo de Halloween. Mas, para resumir, um anel de goblins seria uma formação de cogumelos no chão, formando um círculo perfeito. Eles geralmente são encontrados em áreas florestais, mas também aparecem em campos ou pastagens. Devido à estranheza dessas formações, foram objeto de muito folclore e histórias pelo mundo, principalmente na antiga Europa Ocidental. Eles geralmente eram vistos como lugares perigosos e associados a bruxas ou demônios, que teriam a capacidade de sequestrar crianças e mulheres, levando-as para um outro mundo e colocando cópias idênticas à pessoa desaparecida. Entretanto, essas cópias não envelhecem nem agem de maneira natural. Então, já para começar, somos apresentados a um boneco feio e quebrado. Ele está sem roupas, sem olhos e com uma perna faltando. Ele também possui um sistema de cordas que, quando enrolada,
permite que o boneco dance e cante pelo chão. Mas a sua dança é um pouco estranha, pois como lhe falta uma perna, ele dá pequenos pulos, o que leva a ser batizado pelo homem de Hobbit, algo assim como um saltitante. E para completar, o senhor fala para a menina que não existe um boneco mais inteligente que Hobbit. Isso foi o suficiente para convencer Sarah a comprar o brinquedo, enquanto o senhor parecia ter uma certa pressa para se desfazer dele. A pequena Sarah então corre para seus pais para pedir que o comprassem para ela. Sarah diz a seus pais que Hobbit é um brinquedo mágico e que pertence aos goblins, mas seus pais não estão convencidos e dizem a ela que aquele boneco pertence à lata de lixo apenas e que ela não deveria se apegar a um boneco sujo e quebrado como aquele. Então a menina decide procurar a senhorita Julie, uma senhora idosa e muito gentil que morava no sótão da casa e costuma costurar roupas para os brinquedos da loja. A senhorita Julie diz a Sarah que se o boneco pertence aos goblins, ele provavelmente seria muito travesso. Mas Sarah diz que o quer de qualquer maneira e começa a chorar. Por fim, a senhorita Julie dá a Sarah algumas moedas para comprar Hobbit e ela vai até o senhor que a esperava impacientemente. Após isso, a menina lava o boneco e o leva até seu pai para que o pudesse consertar. O pai de Sarah encontra uma nova perna para ele, mas é um pouco mais curta do que a outra. A senhorita Julie costurou uma calça listrada e uma camisa verde para ele e adicionou um buraco em suas costas para que ali fosse colocada uma pequena chave para dar corda ao boneco. Depois disso, Sarah aparece levando o boneco até a sua mãe, que pinta seu rosto e coloca 2 contas de vidro brilhantes em seus olhos. Ela também acha uma chave nova e corta um pouco de cabelo da menina para costurar na cabeça do boneco, que agora, quando ligado, dança e canta uma música irritante, dizendo algo assim como diddly-dum, diddly-dee, que Sarah de alguma forma entende como se fosse a linguagem do boneco. Oh, he's beautiful. And you put a key in him too. I'll wind him up and see what he does. Hoppity, hoppity. Wind him right up and he'll sing. Tickety-top, tickety-tickety-top, tickety. Listen to him sing. Tickety-top, tickety-tickety-top, tickety. Words mean anything. Tiddly-dee. A senhorita Julie tinha razão em pensar que o boneco era travesso, pois suas ideias e maldades muitas vezes colocavam Sarah em apuros, levando a seus pais a acreditar que ela era uma menina levada. Como, por exemplo, ainda no primeiro episódio, Sarah tem que almoçar, e para isso sua mãe coloca sobre a mesa um prato com espinafre e ovo poché, que a menina se nega a comer. Sua mãe então a deixa sentada na cozinha até que ela comesse o almoço, mas enquanto a mãe estava fora, Hobbit, em sua linguagem estranha, diz a Sarah para jogar a comida debaixo da mesa, para poder esvaziar o prato e escapar. A menina duvida um pouco a princípio, mas acaba obedecendo. Quando a sua mãe volta para a cozinha, fica feliz em ver o prato vazio. Mas quando Sarah levanta da mesa, deixa cair um pouco de comida que havia ficado sobre seu vestido, e é pega pela sua mãe, que não acredita que aquilo foi ideia do boneco, e coloca a menina de castigo em seu quarto. Mais tarde, sua desagradável tia Matilda visita a casa para tomar o chá, e Sarah junto ao boneco vão cumprimentá-la. Matilda então diz a Sarah que ela não tinha mais idade para brincar com aquele boneco, e que em vez disso, deveria estar ajudando a sua mãe. Então a mãe de Sarah diz que ela os ajuda muito, e que naquele dia, Sarah iria colocar a mesa para o chá. Então, a tia pediu a Sarah para colocar seu chapéu cheio de flores em cima da cama da sua mãe. Mas ela deveria ter muito cuidado, pois era muito caro. A cena seguinte mostra Sarah e Hobbit brincando com o chapéu, mas eles são interrompidos pela voz da mãe de Sarah, que pergunta se a menina já havia colocado a mesa. Após ir com o boneco até a cozinha, a menina pensa que a mesa ficaria mais bonita se colocasse flores, mas como não tinha nenhuma, Hobbit a convence de cortar todas as flores do chapéu e colocá-las em um vaso na mesa do chá. Quando a travessura é descoberta, Sarah é colocada de castigo em seu quarto, sem poder tomar o chá da tarde ou jantar.
Mais tarde, quando a menina começa a sentir muita fome, seu pai leva até seu quarto um pouco de creme com geleia e pede para a menina que não conte aquilo a ninguém. E assim, após a menina dizer a Hoppity que só o convidaria de doce se ele parasse de ser travesso, o primeiro episódio da série termina. No episódio 46, ainda conservado, lançado em 22 de janeiro de 63, Sarah esconde Hoppity no armário, quando ouve que George, um garoto mau, e a sua mãe estarão vindo para o chá. Mas Shaggy, um cachorro que a menina encontra em um episódio anterior, deixa Hoppity sair do armário novamente. Então George, que sempre quis roubar aquele boneco, aproveitou que Sarah estava se escondendo fora de casa para dar um jeito de embrulhar o boneco e enviá-lo para sua casa através da caixa de correios. E dessa forma, Sarah não o veria saindo com Hoppity em mãos. Mas os planos de George são interrompidos quando o boneco surpreende o carteiro e uma mulher que o viu dentro da caixa de correios e simplesmente saiu do pacote sozinho e foi embora, dando pulos até a casa, onde se encontrou com Sarah, que ficou sabendo dos planos de George, e finalizou o episódio dizendo que não existia um boneco mais inteligente do que Hoppity. Nas pesquisas para fazer este episódio, encontrei um site de 2003 que reúne as sinopses da maioria dos episódios perdidos. Não há como saber como a série era apresentada em sua totalidade, mas um detalhe constante que notei dentro das sinopses é que Hoppity tinha ideias estranhas, se enfiando em cantos difíceis de achar, e muitas vezes até mesmo colocando Sarah em perigo, na intenção de tentar achá-lo. Iam desde travessuras leves, como estragar comida, assustar pessoas aparecendo de repente em lugares aleatórios, ou fazendo os pais de Sarah cair, deixando o chão escorregadio. Ele também costumava se vingar de quem Sarah não gostava, como sua tia Matilda, seus pais quando não faziam o que Sarah queria, e o menino George, vítima regular das travessuras de Hoppity, que inclusive, em um desses episódios, teria dançado com os pés sujos de tinta em cima do caderno do garoto. O mais sinistro dessa história, para além das costumeiras travessuras de Hoppity, é o fato de que quando estava sozinho, ele ficava ainda pior longe da menina, sendo que, em teoria, ele só deveria funcionar se dessem corda a ele, mas na maioria das vezes, ele agia e falava com Sarah por conta própria, fazendo-a ficar continuamente de castigo e com medo de perdê-lo. Algo que se repete muitas vezes, pois o boneco adorava fugir e colocar a menina em problemas. A série não parece ter tido a intenção de assustar as crianças. Porém, muitas pessoas que chegaram a assistir a série ou as suas reprises relataram que sentiam medo do boneco Hoppity. Eu fiquei sabendo da existência dessa série de forma aleatória, por ter visto muitos vídeos sobre mídias perdidas, e achei que poderia ser um assunto interessante para trazer ao podcast. Deixe nos comentários se vocês já tiveram medo de bonecos ou quais outras mídias peculiares gostariam que eu investigasse. E para me despedir, deixo vocês com a música de abertura da série Sarah e Hoppity, que ficou gravada na minha cabeça por dias. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo episódio. Sarah Brown has a toy as naughty can be, and he'll start to sing if you wind up his key. He'll sing and he'll dance all over the floor, and when he stands still then you wind him some more. Dear old Hoppity, naughty Hoppity, there is no toy more naughty than he. Dear old Hoppity, clever Hoppity.